Semana passada, o governo chinês passou uma emenda para alterar o sistema de eleição do país, porque atualmente o presidente só pode se reeleger uma vez, então ele não pode ficar perpetuamente no governo, mas eles mudaram agora para permitir com que o atual presidente, o Xi Jinping, possa se reeleger mais vezes. Ele está no segundo mandato, então a partir de agora ele pode continuar no governo indefinidamente até quando ele morrer. A grande preocupação ao redor do mundo, a grande preocupação no Ocidente principalmente, é que isso crie um novo ditador, crie uma nova figura parecida com Mao Tse-tung, alguém que causou tragédias tremendas na China. Durante o governo dele, milhões de chineses morreram, em alguns casos de fome. Então essa é a grande preocupação e eu quero falar sobre isso hoje com vocês, sobre esse caso do Xi Jinping, como presidente agora que pode se reeleger indefinidamente, e compartilhar com vocês algumas reflexões sobre isso. Há muitos vídeos na internet, há muitos especialistas, há muitos chineses, inclusive, falando sobre a estrutura do governo, sobre como funciona o governo chinês, e quais são os modelos que eles adotam, como funciona a nomeação para cargos públicos, para cargos administrativos, para o governo. Então é um sistema diferente do Brasil, é um sistema diferente das democracias ocidentais, em boa parte das democracias. A ascensão na hierarquia do governo começa desde cedo, em distritos, então eles vão subindo nos cargos até chegar ao comitê central e depois dentro desse comitê nomear alguém para ser o presidente ou primeiro-ministro. Na verdade, o cargo mais importante na China não é o do presidente, o cargo do presidente é um cargo simbólico, é como na Alemanha, por exemplo, onde o importante é o primeiro-ministro, o presidente é alguém que só representa o país, às vezes, em algumas circunstâncias, mas na China, de um período para cá, o presidente é a mesma pessoa que possui o cargo de secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China. Essa pessoa realmente é influente, esse secretário-geral ele é quem determina as políticas, quem manda no país, quem governa o país. Mas, como eu disse, de um tempo para cá, por convenção, por conveniência, o secretário-geral costuma ser o presidente. O Xi Jinping ele é o presidente e o secretário-geral desde 2012 e é possível que ele fique bastante tempo ainda, porque o que muita gente diz é que, diferentemente de outros modelos, os chineses são muito pragmáticos, então, quando eles percebem que o sistema não está funcionando, eles tentam corrigir de algum modo. E nesse caso especial, eles devem estar satisfeitos com o governo do Xi Jinping e acham que faz sentido mantê-lo mais tempo aí para poder dar continuidade aos programas sociais e governamentais dele. Então essa reforma seria para manter algo que funciona ou algo que eles acham que funciona. É claro que a gente tem que pensar que, embora a China seja a segunda maior economia do mundo hoje, é o país que mais cresce economicamente, ainda há uma série de problemas, ainda há a questão da repressão, da censura, de violações a direitos humanos, mas o que você vê quando você assiste, eu acho que aí tem duas perspectivas, né? A gente tem que ver o que os chineses pensam sobre isso e por outro lado, que ocidentais que vivem na China também pensam sobre isso. O que eu percebi, assim, é que há um conflito de valores, na verdade. No Ocidente a gente tem certos valores que nos parecem ser inalienáveis, que são valores universais e que não devem ser violados. Direito à liberdade de expressão, direito à propriedade privada. Isso parece algo universal e que todos os países deveriam adotar. Sendo que, na verdade, isso é uma coisa recente, isso aí tem, 300, 400 anos. Antes disso havia outra série de valores, havia outras preocupações sociais, políticas. Durante muitos séculos, muitos milênios, as nações foram governadas por governos autoritários, como imperadores, como reis, como sultões, quer dizer, a gente teve um modelo de governo administrativo e que mudou muito com o iluminismo, mudou muito com as revoluções democráticas ao redor do mundo, com a formação de estados nacionais, então isso mudou e hoje no Ocidente a gente tem essa noção desses valores que seriam invioláveis. Mas, por outro lado, o que os chineses dizem e o que ocidentais na China dizem também é que se a gente for pensar a China com esses padrões, a gente não vai conseguir compreender o contexto deles. Eu assisti alguns youtubers americanos que vivem na China e o que eles dizem é que isso mudou a percepção deles. Estar lá mudou a percepção deles. Porque quando ele menciona esses assuntos sobre liberdade de expressão, por exemplo, muitos chineses não entendem essa preocupação, porque para eles não é uma questão, para eles não é um problema. Eles não têm essa noção individualista que nós temos no Ocidente, e para eles a vida cotidiana é muito mais simples. Então, quantas preocupações cotidianas, como trabalho, família, e certas questões que para a gente são essenciais, para eles são supérfluos, são irrelevantes. É claro que há os dissidentes, é claro que há as pessoas que não concordam com isso, é claro que há os chineses que querem mudar a sociedade de lá, que querem mais liberdade, que querem abrir o país mais para outras coisas, mas o que a gente percebe, e eu acho que historicamente a gente percebe isso também, é que as revoluções, as transformações sociais só ocorrem quando há uma grande massa crítica de pessoas que querem transformação. Então, enquanto está funcionando, as pessoas normais, os cidadãos normais, não têm essa preocupação e não querem mudar o sistema. E a gente pode pensar claramente no modelo
soviético, por exemplo, né, quando houve a falência do czarismo, quando o czar já não conseguia mais governar, então houve a Revolução Russa, houve essa mobilização popular generalizada para tirar o czar, para tirar a aristocracia russa, então houve a Revolução Russa, e com o passar das décadas, quando o sistema soviético passou a entrar em colapso, quando o Gorbachev fez as reformas políticas, as pessoas perceberam que já não funcionava mais. Até um tema que o Adam Curtis usa num dos seus vídeos mais recentes, nos seus documentários mais recentes, que chama hipernormalização, que é quando todos sabem que aquilo não funciona, mas mesmo assim as pessoas não falam sobre isso. Quando passou a se tornar visível isso, o sistema soviético ruiu, entrou em colapso, acabou o bloco soviético, acabou a União Soviética, e eles mudaram para outro regime. Então foi um momento em que já não se sustentava mais, porque a sociedade como um todo já não suportava aquele modelo. No caso do governo chinês, embora haja essa repressão, e há uma repressão estatal, uma repressão política, aparentemente para as pessoas comuns, para os chineses comuns, ainda funciona, ainda faz sentido defender esse modelo. Eu vi uma entrevista com os jovens estudantes de relações internacionais chineses, e o que eles dizem é justamente isso, que quando eles vão para o Ocidente, viajar para o Ocidente ou estudar no Ocidente, eles percebem que há uma incompreensão de quais são as expectativas do povo chinês, do que eles querem para aquilo. E para a gente é difícil compreender isso porque nós crescemos num outro contexto. A gente cresceu num mundo onde esses valores são defendidos cotidianamente, diariamente, seja através da política, seja através do cinema, da televisão, da indústria cultural, porque a gente é passado esses valores individualistas, de que a gente tem que defender esses valores, e pra gente é difícil pensar um mundo no qual eles não vigorem. Eu vi uma entrevista com um jornalista chinês no qual ele fala sobre a questão da censura, e ele diz assim que para ele, como jornalista, a notícia, as reportagens, elas têm um fator social, elas precisam ajudar o país a se tornar melhor. Se ele percebe que uma notícia vai prejudicar a sociedade, vai desestabilizar a sociedade, então ele para pensar se ele deve noticiar aquilo ou não. Já no Ocidente, não. No Ocidente a gente pensa a imprensa e o jornalismo como um dos poderes reguladores da sociedade. Então, se um governo está fazendo uma coisa errada, então se a sociedade está em problema, o jornalismo tem que apontar esse problema e causar transformação, mesmo se isso for desestabilizar a sociedade. Então, realmente são dois conjuntos de valores diferentes. Então, para eles, ter um governante que vai ficar lá 20, 30 anos adiante, talvez não seja um problema desde que esse governante continue fazendo um bom trabalho. Mas é claro que quando você dá um poder às vezes irrestrito para alguém, a gente sabe isso ao longo da história também, a gente já viu vários exemplos, alguém que sente que está acima do conjunto político, isso pode levar a grandes tragédias, a grandes catástrofes sociais. Então eu deixo bem claro que eu não estou defendendo o modelo da China, não sei como é o modelo em seus detalhes, nunca vivi lá, nunca estive lá, mas para mim, como ocidental, realmente é difícil pensar fora desse filtro ideológico que a gente cresce nele. Para mim, assim como para vocês deve ser também, é um esforço tentar pensar que as pessoas aceitam modelos tão diferentes do nosso, embora eu saiba que na prática, mesmo no Brasil, mesmo no Ocidente, as pessoas também têm diferentes conjuntos de valores, as pessoas também têm diferentes expectativas sobre a vida. Inclusive no Brasil agora tem pessoas que defendem a volta da ditadura militar, ou seja, realmente as pessoas têm diferentes expectativas sobre a sociedade, sobre valores morais, sobre valores éticos, sobre valores políticos. Então, se há pessoas hoje em democracias que defendem autoritarismo, não me parece tão absurdo pensar que existem muitas pessoas na China que defendem o autoritarismo também. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Vocês viram essa notícia sobre o Xi Jinping aí, que pode agora se reeleger indefinidamente. O que vocês pensam também sobre essas questões dos valores morais, dos valores políticos nossos, né? Se esses valores que a gente defende no Ocidente são inalienáveis, são atemporais, ou se a gente pode pensar diferentes modelos de valores. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Deixa um comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!